Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, né? Começar mais uma leitura. Graças a Deus, hoje é domingo, né? Dia de descanso, dia de estar com a família. Como foi bom o nosso domingo, graças a Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais esse domingo, pelo dia que o Senhor tem nos dado em família, de descanso, com a família espiritual, tendo nosso culto hoje, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida e nós somos muito alegres, muito felizes por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa leitura desse ano. Nós já estamos chegando no trimestre final, né, na reta final, aí os últimos 3 meses. Nós sabemos, Pai, que tantas coisas o Senhor ainda tem para ministrar na nossa vida, Senhor, durante esses 90 dias. Obrigada, Jesus, porque a Tua vida é um exemplo de como ser um filho de Deus, de como seguir a palavra, de como conseguir vencer o pecado, Jesus. E nós somos muito gratos porque o Senhor nos deixou exemplo. O Senhor nos deixou o caminho aberto, Pai, nos mostrando como é ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro filho que obedece o Pai, tendo condições para isso através do Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito de Deus. Fica conosco nessa noite, dirige a nossa leitura, nos dá discernimento, Pai, que essa leitura nessa noite seja mais um dia onde a Tua palavra vai ser guardada no nosso coração, Senhor, para que a gente possa desfrutar, Senhor, quando nós precisarmos da Tua verdade em nós, Pai. Muito obrigada, Espírito de Deus. Amém. Vamos lá, gente. Dia 2, Jesus se despede-se da multidão. Nós vamos começar com Mateus capítulo 14, versículo 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Marcos capítulo 6, versículo 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. João capítulo 6, versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então esse momento acontece, gente, justamente depois daquele trecho que a gente terminou ontem com as pessoas sendo alimentadas, né, por Jesus, e eles estando ali junto com os discípulos, e a multiplicação dos pães e dos peixes, e aquela multidão estava toda ali junto com Jesus, e ele então começa a despedir essas pessoas ao anoitecer, né? E a palavra diz que ele se retira para orar. Enquanto isso, ele pede para os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado. E em seguida, com certeza, Jesus vai encontrá-los. É isso que vai acontecer. Mas Jesus vai orar primeiro, né? Ele se retira para orar, a palavra fala. Vamos seguir. Jesus anda sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 24 ao 33. Diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mesmo texto em Marcos, capítulo 6, versículo 47 ao 52. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. João capítulo 6, versículo 16. O mesmo texto, do 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Percebem que só Mateus, faz esse relato do pedido de Pedro, para ir até Jesus, e de Jesus pedindo para Pedro vir, até ele. Então, o único texto que fala sobre Pedro andando sobre as águas e Jesus salvando ele depois é Mateus. Os outros, Marcos e João, só fazem um relato do vento, da tempestade, no mar, de Jesus indo até eles, andando sobre as águas, mas não faz nenhum outro comentário a respeito. E Mateus fala desse texto de Pedro andando sobre as águas. Interessante para nós é ver que sempre que eu falo dessa passagem, na verdade, eu falo da questão de se ter uma palavra. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele tinha uma palavra. Porque quando ele diz, Senhor, se és tu, deixa que eu vá até o Senhor, ele diz, versículo 28, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus responde, venha. Então, Pedro só conseguiu andar, gente, sobre as águas porque existiu uma palavra de Jesus dizendo, venha. Se qualquer outro discípulo saísse do barco e tentasse também andar sobre as águas, eles não iam andar. Porque a diferença aqui é a palavra que saiu da boca de Jesus para Pedro, venha. E sempre que nós quisermos tomar um posicionamento, sempre que a gente quiser ativar algo em nós, sempre que a gente quiser tomar um passo de fé a respeito de qualquer circunstância, a grande diferença ou a total diferença na minha vida e na tua vida é buscar uma palavra de Deus para a nossa vida. Como é que é isso? Eu realmente vou até Jesus e vou começar a falar com ele daquela situação e esperar que uma palavra venha da parte dele a respeito daquilo. Tanto para sim, quanto para não, tanto para ir, quanto para ficar, tanto de que forma for. Deus precisa sempre nos dar uma palavra, porque debaixo da palavra de Deus, tudo que a gente for fazer vai dar muito certo. Mas se a gente fizer sem uma palavra, não adianta achar que só a sua boa vontade vai funcionar. Então a grande diferença para mim nesse texto de Pedro é, Pedro só andou sobre as águas porque Jesus disse para ele, venha. Senão não tinha acontecido esse milagre dele andar sobre as águas. Tanto é que ele mesmo duvida depois dessa palavra e começa a afundar, ok? Então esse texto ele é extremamente forte no quesito, tenha uma palavra de Deus sobre a sua vida para que você possa caminhar sobre as circunstâncias. E aí vai dar tudo certo. Recepção em Genezaré. Mateus capítulo 14, versículo 34, 35 e 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borla do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Marcos capítulo 6, versículos 53, 54, 55 e 56. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco.
Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borla do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Jesus, por onde ele passa, ele vai fazendo aquilo que o Pai prometeu que ele ia fazer, né? Curar os enfermos, expulsar demônios, né? Trazer realmente novidade de vida para as pessoas. E o que faz a diferença para essas curas, gente, são as pessoas. Nós já falamos sobre isso. Jesus pode fazer qualquer coisa que você imagine, Deus tem poder para fazer. Mas quem precisa crer primeiro sou eu e você. A grande diferença está aí. Qual é a nossa fé? Em quem nós temos crido? Qual é a certeza? A fé realmente que é gerada dentro do nosso espírito, ela está baseada na palavra. Então, quando essas pessoas elas iam até Jesus, é porque elas sabiam que ele tinha poder para curá-las. Havia uma fé ativada nessas pessoas e por isso Jesus então podia curá-las. O pão da vida. Vamos pegar um texto de João, agora que a gente vai ler um texto bem grande. E vai ser o nosso último texto de hoje, justamente porque esse texto de João é bem grande. São quase 70 versículos, né? Ainda que a gente comece no 22, João capítulo 6, versículo 22 até o final. Jesus é o pão da vida, João vai dizer, né? João vai falar conosco a respeito desse pão da vida. Diz assim, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estavam me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. E declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai.
Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Só um minutinho, gente. Walter, baixa um pouquinho a voz, amor. Versículo 60, gente, desculpa. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Gente, João, ele para mim é um dos discípulos talvez mais profundo, né, nos seus textos, no seu evangelho, na forma com que ele coloca a vida de Jesus, o ministério de Jesus, as palavras de Jesus. Além de ter sido um dos que realmente andou ao lado de Jesus durante todo o seu ministério, inclusive, né, foi um dos primeiros a ser chamado ali junto com seu irmão. João tem uma forma muito diferente de fazer, né, a descrição, a narrativa, de colocar aqui dentro do seu evangelho a forma com que Jesus falava. Os textos de João sempre são muito mais complexos, sempre são muito mais completos, né, sempre são muito mais profundos. E João então começa dizendo para nós a respeito dessa situação que acontece. Assim que eles saem daquela multiplicação dos pães, as pessoas percebem que só os discípulos atravessaram para o outro lado, Jesus continuou ali ainda, só que quando eles pegam os outros barcos deles próprios e vão para o outro lado, Jesus já está lá. E a primeira dúvida que surge é essa questão: Jesus, como que o senhor veio parar aqui do outro lado, se o senhor estava lá e se só tinha um barco, né, para vocês virem? E Jesus então começa dizendo para eles o seguinte, ele diz assim, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus começa a falar com esse povo a respeito da sua hipocrisia em buscar a Deus. A sua maneira de buscar a Deus era por causa daquilo que Deus tinha para oferecer. E nós temos visto ao longo de 2000 anos da igreja, né, um mesmo perfil
muitas vezes de pessoas que buscam a Deus atrás de interesses, atrás de alimentos simplesmente para o seu corpo. O que é o alimento para o corpo? É aquilo que me satisfaz, é aquilo que me traz uma certa alegria, né, por conseguir, por conquistar. Então tem a ver só com a bênção, né, e não com o abençoador. Parece chavão essa frase, mas é uma verdade. Nós precisamos muitas vezes olhar para dentro de nós e perceber por que é que nós temos servido a Deus, por que é que nós temos ido à igreja, por que nós temos lido a Bíblia, por que nós temos feito uma oferta, por que nós adoramos a Deus, por que nós fazemos isso? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Então Jesus está falando sobre a motivação do coração dessas pessoas, dizendo que elas estão ali atrás dele, não porque elas estão atrás desse pão vivo que desceu do céu para dar vida para eles, mas do pão da terra, do pão que satisfaz, da bênção da cura, né? Jesus percebe que no coração dessas pessoas só existe a busca por um contentamento, por uma satisfação. E aí Jesus começa a discorrer a respeito exatamente disso. E ele diz assim, ó, versículo... eles perguntam para Jesus, então eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha, essa pergunta é muito interessante, gente. Versículo 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, Jesus é questionado sobre o que eles devem fazer para fazer a obra de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos sobre isso também, né? Como é que eu faço a obra de Deus? O que eu tenho que fazer na obra de Deus, né? Geralmente a gente fala, tem esse tipo de frase na nossa boca. E Jesus nos dá uma resposta a respeito disso. Ele diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, na verdade, o que Deus quer que nós façamos de verdade para ele é crer nele, é crer no Filho de Deus. Porque a partir do momento que eu creio em Jesus, que a minha vida passa a ser, então, transformada por essa palavra, transformada por essa vida de Deus dentro de mim, todo o resto é consequência desse crer. Uma vida transformada, ela transforma outros. Uma vida transformada, ela transforma uma sociedade. Uma vida transformada, ela transforma uma casa, um lugar, toda uma cidade. Nós já vimos muitos homens sendo levantados ao longo da história aqui e que fizeram toda a diferença porque creram em Deus. Então, fazer a obra de Deus sem verdadeiramente crer naquele que ele enviou, em Jesus Cristo, é quase que algo nulo, algo vago, né? E quando a gente fala de crer, eu quero repetir aqui para vocês. Quando eu falo de crer, gente, eu não estou falando de acreditar. Entre a palavra acreditar e crer existe uma diferença imensa. Existe um abismo extremamente enorme. Porque acreditar, gente, é fácil acreditar em qualquer coisa, no sentido literal dessa palavra, acreditar. Você acredita que Deus criou o mundo? Eu acredito. Passa a ser algo extremamente intelectual, passa a ser algo da minha mente. Eu creio, ok? Mas quando nós somos confrontados a respeito de coisas a respeito da criação, por exemplo, já que eu citei isso, você crê que Deus criou todas as coisas? Eu creio que Deus criou os céus e a terra. Só que quando nós vamos para uma aula de história, ou quando nós vamos para uma aula de geografia, ou qualquer outra coisa, onde um professor questiona a questão de toda a raça humana ter vindo do macaco, muitos de nós, dependendo do professor que está ali explicando, pode duvidar da questão da criação de Adão e Eva, de Deus ter criado a humanidade a partir desse casal. Então, o que eu estou querendo dizer assim, eu não estou pedindo, Jesus, né? Eu não. Jesus não está pedindo para nós acreditarmos, ele está pedindo para nós crermos. E o crer fala de algo interior, fala de alguém que é nascido de novo e por isso pode crer porque tem um espírito vivo dentro dele. A palavra de Deus fala dentro de mim, a palavra de Deus fala no meu espírito e isso faz com que crie uma verdadeira fé que é motivada por essa palavra que está sendo plantada e regada dentro de mim. Então Jesus está dizendo que a verdadeira obra de Deus, né? Ou a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então creia em Jesus, creia de verdade e você com certeza vai ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Senhor para fazer a obra dele.
Porque quando você está cheio de Deus, quando você é crédulo, quando você tem fé naquilo que Deus disse na sua palavra, nada nem ninguém te para mais, né? Porque você vai ser um grande evangelista, você vai ter o id na sua boca, o reino de Deus vai ser a verdadeira palavra que vai estar na tua boca o tempo todo, ok? E aí Jesus vai discorrendo com eles a respeito dele ser esse pão vivo que desceu do céu, que está ali diante deles para trazer vida, para trazer saciedade, né? Nós vamos ser satisfeitos em Deus. A grande questão, talvez, da humanidade seja essa busca por algo que não consegue preencher, né? O homem, ele está sempre insatisfeito com a vida, o homem está sempre insatisfeito com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem, com tudo que está ao seu redor, né? Nós estamos sempre em busca de mais, de algo que nos preencha, de algo que nos satisfaça. E essa verdadeira satisfação, ela está somente em Deus. É isso que falta no homem e que o homem não entende muitas vezes. E que busca de tantas outras maneiras, em tantas outras religiões. Mas Jesus é esse pão vivo que desceu do céu. Aquele que vir a mim, ele fala, né? Não vai ter mais fome. Aquele que vier a mim não vai ter mais sede, né? Então, nós seremos totalmente satisfeitos em Jesus. Aí os fariseus ficam irritados, né? Porque Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue tem parte com ele. E aí os fariseus começam a ficar loucos, porque eles dizem assim, quem é esse homem que está dizendo que nós temos que comer da carne dele? Né? Sendo que para esses mestres da lei, ou para esses fariseus, eles sabiam muito bem o que representava isso, porque eles estavam acostumados com os sacrifícios que eram feitos no templo e como eles tinham que se alimentar ali diante daquele alimento, daquele sacrifício, porque aquilo fazia com que eles estivessem sempre em constante harmonia com Deus, em constante perdão com o Senhor. Gente, quando Jesus fala essas coisas aqui diante desses homens, dos fariseus, dos judeus da época, ele não está falando algo que está fora do contexto que eles viviam. Por isso que para alguns traz vida e para outros traz confronto. Porque, na verdade, para aqueles que traz vida, eles estão compreendendo exatamente o que Jesus está falando a respeito de comer dessa carne para ter comunhão. Uma das ofertas, né, que a gente viu lá em Êxodo, quando a gente começou a leitura no início do ano, fala de uma oferta de comunhão. E essa oferta de comunhão era um novilho ou era um carneiro, e ele deveria ser, então, feito aquele sacrifício pelo sacerdote, mas você que estava ofertando tinha o direito de comer junto com o levita, com o sacerdote que estivesse ali no serviço. E aquilo traria comunhão com Deus. Através daquele sacrifício você estava dizendo, Deus, eu quero, eu desejo estar sempre em comunhão com o Senhor. Era um coração que estava sempre desejoso de estar em comunhão com Deus. E quando nós nos alimentamos de Jesus através da ceia, através desse momento de comunhão com Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa, nós desejamos ter comunhão com Deus, nós desejamos estar com Ele, nós desejamos fazer parte desse corpo. E é isso que muitos fariseus não estão aceitando nesse momento. Eles falam assim, esse Jesus, esse Nazareno, ele está dizendo que nós temos que comer da sua carne. Isso é loucura, é blasfêmia. Como comer da carne de um homem? Mas ele era o Cordeiro de Deus, né? Que tiraria todo o pecado do mundo. Ele diz, né, 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, durante todo esse texto também que João está relatando, podem perceber que em diversos trechos ele vai falar sobre a ressurreição do último dia, né, da volta de Cristo. Então ele está falando sobre vida eterna, sobre aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Jesus está dizendo que é todos aqueles que o Pai entregar para ele salvar, né? Aqueles que vierem até ele jamais vai rejeitar. Então, naquele último dia, ele vai ressuscitar cada um deles, porque o Senhor deu, porque eles foram salvos, eles foram alcançados. Jesus está falando sobre tudo isso. Quando eles falam sobre essa questão do pão e do sangue, né? Ele diz assim, no 58, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre.
Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Para muitas pessoas, gente, que não nasceram de novo, o evangelho ele realmente é extremamente duro, ele é extremamente confrontador, ele é extremamente difícil até de compreender muitas vezes, né? Porque assim, como assim eu preciso me alimentar do corpo e do sangue de Jesus para ter vida eterna? Fala desse ato de comunhão, né? Muitas pessoas não entendem o porquê da ceia, o porquê do pão e do vinho, porque na verdade tem todo um simbolismo, mas que atrai um ambiente espiritual, né? Eu não quero entrar aqui em pormenores com vocês, porque senão a gente vai passar muito tempo falando a respeito disso. Mas eu queria que você prestasse atenção que Jesus fala a respeito de ter comunhão com Ele através da comida e da bebida nesse momento. Ele fala que Ele é esse pão vivo que desceu do céu. Ele cita o povo no deserto comendo maná, né? Eu gosto muito dessa passagem lá do Velho Testamento em Êxodo, quando eles dizem assim: nós estamos cansados desse pão vil. Eles usam exatamente esse termo quando a gente lê lá, até me choca um pouco quando eu vejo isso, porque a maioria daqueles que eram rebeldes, eles estavam dizendo assim: a gente está cansado de comer maná, a gente não aguenta mais esse maná que desce do céu todos os dias. E era uma palavra tão dura para Deus ouvir aquilo, porque eles estavam sendo alimentados não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente. Deus já estava dando Jesus para aquele povo no deserto através daquele maná. A tipologia era essa, né? Eles já estavam sendo salvos através dessa comunhão com o Pai, através dessa comida que vinha do céu, que podia santificá-los, que podia restaurar a vida deles, mas eles não queriam comer Jesus, eles não queriam comer desse pão vivo que desceu do céu. Por isso que nós temos que dar graças a Deus que nós fomos alcançados por essa graça, né? Nós fomos alcançados por esse pão. Amém, queridos? Eu não vou ficar discorrendo aqui no texto, não, o texto é grande, né? Se a gente for falar, a gente fica aqui muito tempo. Então eu queria que você meditasse um pouquinho nesse texto de João, capítulo 6. É um texto bem extenso, mas que Jesus vai falando sobre essa questão de o quanto ele é essa comida viva, que quando nós nos alimentamos, nós também temos vida junto com Ele. Amém? Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, a gente vai continuar. E se Deus quiser, esse mês de outubro vai ser debaixo de muita bênção, debaixo de muita palavra, através da nossa leitura, dentro dos evangelhos aqui. Amém? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.